Galera, essa é a parte 3 da obra, então se ainda não viram a parte 1, é só clicar aqui no card acima ou na descrição do vídeo. Nosso menino descobre que a presidente está no 3º ano da escola de guerreiros, então supõe que ela é 2 anos mais velha do que eles. Mas a Jean diz que ela está no 2º ano e ele pergunta se ela reprovou. Mas a Jean já explica que não foi isso, e sim que ela roubou o lugar do antigo presidente. Como a escola é baseada em habilidades, a partir do 2º ano a pessoa pode entrar no conselho estudantil. E assim que a Gayon Sumbai entrou no 2º ano, ela decidiu desafiar todo o conselho estudantil, derrotando cada um deles. Antes mesmo do primeiro semestre acabar, ela já havia derrotado até mesmo o presidente do conselho. Antes da Sumbai ir embora para não ouvir mais sermão do seu tio. Nessa hora, Jean já está agradecendo a Deus que aquela mulher está indo embora. Mas quando ela achou que estava tudo tranquilo, nosso prota a chama e diz que deseja fazer uma aposta com ela. A cara da nossa menina essa hora. Nosso menino já diz para Sumbai que entende que ela é famosa na escola e diz que se ele perder ele desiste de entrar lá. Nessa hora Jean tá como já. A Sumbai já pergunta o que ele vai querer caso ele ganhe. E ele comenta sobre algo chamado Shadow Sparring. Um método antigo de arte marcial, que é basicamente um treino de combate corpo a corpo. Quem tocar o oponente primeiro ou deixar o adversário em maior desvantagem, vence. Nosso menino diz que se ele perder ele faz o que ela quiser, mas se ele vencer, assim que ele for transferido para a escola ele vai querer a posição de presidente do conselho estudantil. Nosso menino simplesmente meteu essa. A Sunday aceita numa boa. Corta para eles em uma sala de teste de durabilidade ali mesmo no ateliê. De um lado a presidente do conselho, Gayon Sumbai, do outro nosso meninão, com não sei quanto de altura e seu braço engessado. Quem vai se sair bem nessa? Façam suas apostas. Corta para alguns instantes atrás, a Jean tentando convencer o nosso menino a desistir daquela ideia. Mas nosso menino já manda a real para ela e diz que mesmo que ele estivesse com o braço normal ele nunca conseguiria ganhar dela. A Jean já fica confusa, mas nosso menino só fala para ela confiar nele pois no fim não será uma troca ruim. A Jean já imagina que ele irá perder de propósito para ela ficar com pena dele. Mais uma vez o estilista pede desculpas pela atitude da sobrinha dele que deveria ser mais receptiva. Mas a Jean fala para ele ficar tranquilo, que foi tudo culpa da teimosia irracional do nosso prota. Mas aquele estilista já diz que sabe não tem nada de irracional na atitude do nosso prota pois ele já imagina o que ele está planejando. A Sumbai já diz ao nosso prota que não usará seus braços para vencê-lo. E nosso menino diz que aquilo vai ser a desculpa dela para quando ela perder. Num piscar de olhos ela já parte para cima do nosso menino que esquiva do chute dela. Ela continua atacando nosso menino e a Jean fica tentando acompanhar a velocidade dela, mas ela é muito rápida. O estilista seu vovo já pergunta para Jean se ela tem certeza que nosso prota está se preparando para entrar na escola de guerreiros. Porque pelos dados que ela enviou para ele, ele já sabia que nosso menino era talentoso, mas aquilo está muito além do que ele esperava. Ele diz a Sumbai já é mais forte que a maioria das pessoas da idade dela. Mas nosso menino sabe disso e quer simplesmente experimentar aquilo. Nosso prota quer simplesmente saber o ponto que ele deve alcançar, a distância que ele deve completar para alcançar aquele nível da Sumbai. A Sumbai diz que depois de entrar na escola, pensou que ninguém seria capaz de desviar dos golpes dela por tanto tempo. Ela está impressionada com nosso menino, mas diz que ele não vai durar muito tempo. Ela já fala para ele que não é só o braço dele que está machucado, pois parece que ele não está nem 50% recuperado, com base em seus movimentos. Ele já pergunta quando foi que ela viu do que ele é capaz. Mas ela já avisa que viu ele lutando contra os baratões, viu o vídeo centenas de vezes nos últimos 4 dias. Diz ainda que é a maior fã do herói desconhecido,
Ela já fala para ele que poderiam dizer que foi um empate e deverão continuar numa próxima vez quando ele estiver 100% recuperado. Nosso menino já fala para ela que ela já está entendendo tudo o que está rolando ali. Ele fala ainda que não tem intenção nenhuma de aceitar o empate ali, pois eles estão apostando a posição de presidente do conselho estudantil. O estilista já acha que nosso prota deixou passar o melhor resultado possível que poderia ter ali. Nosso menino já se prepara para continuar. A Sumbai já diz ao nosso menino que aquilo passou de ambição para idiotice. Então, do nada, o estilista e a Sumbai ficam surpresos. Nosso prota avançou em direção a ela, quase acertando um chute. O estilista já diz que estava errado, ele não estava tentando comparar sua força com a da Sumbai. Ele estava simplesmente aprendendo os movimentos dela. Ele aprendeu e copiou os movimentos dela perfeitamente. Aquilo nunca foi uma questão de vencer ou perder. O motivo para ele ter pedido a aposta foi para roubar as habilidades da Sumbai. Ela já desvia de mais um chute dele. Ele já diz para ela que aprendeu o jeito que ela esquiva agora. Nosso meninão já manda um tá me encarando por quê? Quer ver mais coisas de você. Em todos esses anos como contrabandista, nosso menino seguiu apenas uma regra: nunca faça uma aposta que possa perder. Nos é mostrado que nosso prota conseguiu se ser cada vez mais forte sozinho. Mas agora que chegou em seus 17 anos ele se deparou com a verdade. Existia uma parede que impedia seu crescimento. E para ficar mais forte ele precisava quebrar essa parede. Nosso menino já larga sua tipóia e pergunta por que a Sumbai está hesitando. Ele diz que vai entrar para a escola de guerreiros, então é óbvio que eles se verão de novo. Ele sabe que ela não quer perder aquela aposta. A Sumbai já diz pro tio dela que irá aceitar uma proposta dele caso ele não tente parar ela ali naquele momento. A aura da Sumbai já muda. Ela já apela e já pergunta pro nosso prota se ele quer ver ela esquivar. Ela já pula para cima dele e manda ele tentar desviar do seu ataque. Ela já manda o Ronaldinho e finge que vai chutar com a direita, mas chuta com a esquerda. Vemos que quando se trata de movimentação humana, cada ação tem um movimento precursor e subsequente. Dá para prever o próximo movimento da pessoa. E a Sumbai está usando este fato como vantagem. Ela está simplesmente pulando todo o processo da ação e enganando a percepção de quem está observando. Aquela é uma técnica que exige anos de treinamento. Uma técnica que o pai da Sumbai criou. Nosso menino usa aquela técnica a segunda vez seguida, quase acertando um chute nela. O tio dela da Sumbai fica surpreso em ver que nosso prota, além de ter usado 2 vezes seguidas, usou de uma forma que a Sumbai ainda não tinha mostrado. O tio dela diz ainda que levou 3 meses para alinhar seus sentidos e aprender como usá-la. Ele segue desferindo diversos chutes em direção a ela. Mas vês que nosso prota estava em uma condição terrível. Ele estava quase sem energia. Mas apesar de tudo aquilo, nosso menino se movia como se estivesse em sua melhor forma. Ele decide fazer mais um movimento de deixa a Sumbai surpresa. Ele desfere vários chutes usando aquela técnica da família dela. Corta para o tio dela correndo para aquele local. Então vemos nosso menino estirado no chão. No entanto, ele e a Sumbai dizem ao mesmo tempo que perderam. Nosso meninão já fica sem entender o porquê. Ela diz que não iria usar os braços e acabou usando para vencer o nosso prota. Mas ele já diz que ela inventou aquilo por conta própria. Ele não esperava que ela fosse manter aquela decisão mesmo e que, independente dela ter usado o braço ou não, ele foi atingido. Para acalmar os ânimos ali, o tio dela já fala para eles dizerem que foi empate e assim que nosso menino estiver recuperado ele irá organizar uma partida oficial depois. A Sumbai já aparece nervosa ali. Ela já diz pro nosso menino que se ele falhar no teste de transferência ou perder para alguém antes de lutar com ela, ela nunca irá perdoá-lo. Ela já chega na nossa menina Jean e pergunta o nome dela.
Ela já pergunta se é a Jean quem está patrocinando nosso menino e ela confirma. Ela pede desculpas para Jean e diz que não sabe a quão habilidosa ela é como aventureira. Mas que ela não é completamente inútil, já que ela tem bons olhos para as pessoas. Corta para nosso menino todo cheio de dor. A Jean já manda ele ficar feliz de não ter precisado voltar ao hospital. Nosso menino diz que ele quebrou as regras primeiro, no momento em que ele tirou a tipóia de seu braço para lutar. Do nada o tio da Sumbai já chega ali com um motoboy carregando um monte de pizza. Parece que vamos ter uma boa reunião, cheia de pizza, croquete e coquinha gelada. E sim, foram 6 caixas de pizza. Nosso prota detonou uma em menos de 2 minutos. Quem vocês acham que venceria um desafio de comida mais rápido, nosso menino ou o Corbucci? O tio da Sumbai já diz que o ateliê dele não utiliza couro e sim um material que supera suas habilidades. Eles utilizam uma fibra vegetal, fibras de monstros de alto nível como principal ingrediente. Usam uma combinação que mais se adequa perfeitamente ao cliente. Ele diz que já tem ideia de que material usar na roupa do nosso prota, mas diz que tem um problema, que é reforçar a resistência e durabilidade do tecido aplicando óleo a ele. Ele diz que o melhor óleo que existe é o da baleia voraz, que vive no fundo do oceano. Mas que devido a um fenômeno raro a taxa de caça da baleia foi reduzida a 0. Ele diz que pode usar materiais alternativos e que a diferença na qualidade não será muita. Mas ainda assim se sente envergonhado de não oferecer o melhor que a Jean solicitou. Nosso menino já diz que se não tem muita diferença na qualidade, ele quer que o tio da Sumbai faça seu equipamento. Ele diz que não manja muito de equipamento, mas prefere que seja feito por alguém forte igual ao tio da Sumbai. Ele diz que usará a cera negra, um material usado para proteger a vespa imperial. Nosso prota já saca que pode ser aquele material que ele achou no baú junto com a geleia imperial. Ele então faz um desenho no celular e mostra pro estilista. Então ele confirma e pergunta se nosso menino já viu aquilo pessoalmente. Mas ele achou melhor não dizer que já contrabandeou aquilo. Ele já disse que viu na casa da Jean. Ele ainda tem a ousadia de falar que esses riquinhos têm de tudo mesmo. Corta para o tio Zack chegando no hospital para ver o pai do nosso menino e encontrando o chefe dele lá, e vemos que eles já se conheciam. Nos é explicado que há 11 anos atrás uma equipe que era liderada por um homem foi dissolvida. E agora 2 homens que costumavam se chamar de aliados se encontraram novamente. Vemos que o chefe do nosso menino era o 5º lugar no ranking coreano, um ex-curandeiro. Ele já manda o tio Zack calar a boca e seguir ele. Corta para nosso prota e a Jean chegando naquele local secreto, pois o tio Zack o ligou para irem lá. Assim que ele chega lá, ele se depara com o tio Zack e um cara desconhecido. O tio Zack diz que não estava nos planos dele chamar nosso menino lá, mas o chefe dele disse que preferia morrer a ser carregado por ele. Aquele cara já chega no nosso prota dizendo que gostou dos olhos dele. O tio Zack já manda eles pararem com a conversa sem sentido e chama aquele cara para ir embora. Então a Jean pede para o nosso prota ligar mais tarde. Corta para nosso menino chegando na dungeon em que seu chefe estava. Ele diz que seu orgulho e seu corpo estão em frangalhos. Vemos então um cenário todo destruído daquela dungeon. E nosso menino já fica surpreso que tipo de combate causaria aquele dano todo. O chefe dele já disse que queria queimar o tio Zack até ele ficar crocante, mas o jovem que veio com ele era impressionante. Nosso menino decide contar para ele que quer deixar de ser um contrabandista. Mas ele diz que já sabe, mas tem uma condição. E que ele deverá entender perfeitamente o que ele está prestes a ensinar ao nosso menino, dentro de um mês. Ele diz que ensinará magia ao nosso prota. Eles finalmente saem daquele local com o nosso prota ajudando o seu chefe. Vemos o pai do nosso menino conversando com o Jaevan, o chefe do nosso prota. Embora o Jaevan queria que ele continue tentando matar o dragão para encontrar a sua cura.
O pai do nosso prota só diz que pelos próximos 3 ou 4 anos não conseguirá reconhecer as pessoas próximas a ele. Então ele pede que quando isso acontecer, ele deverá cuidar do seu filho e lhe dar uma vida diferente da de aventureiro, que ele possa encontrar a própria felicidade. Corta para o Jaeva acordando e perguntando ao nosso menino que horas são. Ele diz que não conseguiu atender bem o último pedido do pai do nosso prota. Mas o nosso meninão diz que no final de contas foi tudo decisão dele mesmo. Ele já diz ao nosso prota que odeia esse negócio de aventureiro. E que no final aqueles caras derrubaram o pai dele e se esqueceram das conquistas dele. Ele odeia até aqueles que optaram por fazer nada, mesmo sabendo a verdade, e ele quer que todos eles vão de arrasta para cima. O Jaevan diz que os horrores que aconteceram há 20 anos atrás e o pai do nosso menino tentou evitar, irão voltar à tona. Ele entrega um papel com uma conta bancária e uma senha ao nosso menino. E diz que é todo o dinheiro que ele pegou da parte dele até hoje. Ele diz que desde o princípio já havia decidido dar esse dinheiro ao nosso prota. Diz ainda que planejava ensinar as técnicas e os conhecimentos necessários ao nosso menino. Ele se despede do nosso menino e diz para ele ligar quando tiver o resultado da prova, para aí então ele ensinar magia a ele. Corta para aquela mulher esquisita em uma cidade em ruínas. Ela já dá uma provocada em seu companheiro de equipe, que se irrita e diz que acha que não será punido por brigar com uma colega de equipe. A aura dela já muda ali mesmo. Então um figura já chega mandando eles pararem. Ele manda eles resolverem aquilo quando terminarem o serviço. Aquele cara já diz que o plano do caminhão com as baratas foi um sucesso e um deles diz que não foi pois só morreram 12 pessoas e os holofotes foram roubados deles. Ele explica que aquilo tudo de terem jogado o foco do público aos garotos foi uma estratégia do governo. Do nada mais um membro chega, todo sujo de molho de tomate. Ele já chega carregando uma pessoa amarrada em correntes. Vemos que aquele cara é o Okangil, o aventureiro rank 97. Ele diz a eles que haverá uma festa de aventureiros em um local secreto dentro de uma dungeon e que muitos aventureiros e pessoas ricas irão. Depois dele ter contado tudo a eles, aquele cara de máscara decide finalizar aquele aventureiro. O cara de máscaras diz que naquela noite nenhum aventureiro ou civil sairá vivo daquele local. Eles finalmente decidem partir para o ataque. Corta para um mês depois, vemos que nosso prota tirou o gesso e apesar de seu braço estar meio fraco em 1 ou 2 semanas ele irá voltar ao normal. Ele já chega ao local em que a Jean estava esperando. Chegando lá ele diz que decidiu levar um amigo que o ajudaria a preparar nosso prota pro exame. É nosso amigo Tião, com sua cara sempre amigável. A Jean já pergunta por que nosso prota levou o Tião lá, já que na sua escola ele é conhecido por ser exigente e grosseiro por ignorar até os melhores estudantes. Nosso meninão já pergunta o que o Tião está fazendo e que ele não está lá para brincar. E ele volta todo bobo. Nosso menino já diz que queria praticar com a Jean e o Tião, para melhorar seu desempenho. O Tião já diz que não sabe magia também assim como o nosso prota. E a Jean diz que mesmo que seja uma arqueira mágica ela não é muito boa usando magia. O Tião já diz com todo o seu carisma para a Jean que sempre quis aprender magia. Mas por algum motivo ela ficou um pouco assustada. Enquanto ele acha que foi bem natural, a menina está em choque lá atrás. Já na sala de treinamento eles percebem algumas pessoas se aproximando. Vemos a prima da nossa menina Jean e seus amigos. Nosso menino já dá a ideia de todos treinarem juntos já que era o que todos queriam. Ao descobrirem que nosso menino ainda irá fazer a prova para entrar na escola, os amigos da prima da Jean já acham que ele é meio doido das ideias. Um deles já manda nosso prota pegar um táxi e ir para casa. A prima da Jean já diz que eles não estão no nível de gente que frequenta escola normal, então manda o nosso prota dar o fora e procurar algo que combine mais com ele. Do nada aquele Eltão já dá um socão na cara do nosso menino, de graça. Nosso prota já fica ali se queixando de dor.
Vemos que é crime um hediondo, um aventureiro mesmo que não seja licenciado, machucar um oponente, principalmente se for um cidadão comum. Mas vemos que a intenção daquele Eltão era apenas assustar nosso prota com um soco no ar e não atingi-lo de verdade. O Eltão jura que tinha calculado a distância correta. Nosso menino, todo ator, já pergunta por que aquele cara o bateu. Ele não tinha mais intenções e estava apenas tentando ser legal. Nosso menino já diz que não tem mais escolha, naquele caso será autodefesa. Dentro daquela sala de treinamento existem várias câmeras e não existem pontos cegos. E a Jean já percebe que ele deixou ser atingido de propósito apesar de não saber as intenções do nosso menino. Aquele cara já pede desculpa e diz que nosso menino está exagerando pois nem ficou a marca do soco. Mas ele já pergunta pra Jean se dá pra acreditar naquele cara e diz que não sabe se chama a polícia ou os diretores da escola de guerreiros. Nosso prota diz que só irá desculpá-lo se ele deixar o nosso prota dar um soco no rosto dele também. Ele já aceita e no momento que nosso prota vai dar um soco em direção a ele, aquele Eltão já congela e recua. Os outros ficam sem entender por que ele desviou. Porém, na perspectiva do Eltão ele já sabia o que aconteceria caso ele não desviasse. A prima da Jean já dá a ideia de duelarem para resolver logo aquilo. Então nosso prota já parte para cima daquele cara. Mas quando ele iria levar um soco no rosto ele usa aquela técnica da família da Sumbai, já descendo um porradão na cara daquele Eltão. Mas aquele cara já tenta acertar nosso menino, que desvia de todos aqueles ataques. Ele já contra-ataca os golpes daquele cara e se prepara para finalizar aquele combate. Então ele só dá um totozinho naquele maluco. Nosso menino fica frustrado pois achou que a luta seria parecida com a dele com a Sumbai. Aquele maluco já tenta acertar nosso menino por trás. Mas a prima da Jean já usa sua habilidade para contê-lo. Do nada aquelas habilidades do nosso prota começam a reagir. Ele tinha achado que aquele poder só havia se ativado por causa do colar que a Jean deu para ele na floresta. Mas agora ele tá achando que não foi por causa daquilo. Ela já tenta recrutar nosso menino dizendo que pagará o dobro do que a Jean paga para ele, dizendo que ela não tem nada a oferecer além da paciência dela. Nosso menino já diz que mesmo que não conheça a pessoa, tem uma esquisita tentando arruinar a carreira escolar dela. Diz ainda que tem uma pessoa de merda falando merda e dificultando a vida da Jean. E que como ela é a irmã da Jean talvez ela saiba de alguma coisa. A prima da Jean já fica pistola e joga aquele Eltão longe. Nosso prota já pergunta se ela é irmã da Jean pois vive chamando-a de irmã, mas a Jean diz que são primas. A Jean já diz que queria manter nosso prota longe da Nisha ainda mais que agora ela tentará atrapalhar ele. O Eltão finalmente acorda e dá de cara com nosso delicado Tião, que avisa ao nosso prota que o cara acordou. A Jean já começa a ensinar sobre magia para eles. E diz que no mínimo para ser um feiticeiro a sua magia deve ser rank C. Mas para os não feiticeiros é possível usar um alto buff. Aquele Eltão já diz que vai ajudar eles pois ele é um especialista em auto-bufos. Vemos que nosso prota consegue usar seu primeiro feitiço. Mas não passam nem 10 minutos ele já consegue sentir todos os circuitos de magia em seu corpo. O Eltão já fica surpreso e nosso menino já pergunta qual o próximo passo logo. Nosso menino já diz que pelas próximas 58 horas é para ele ensinar tudo o que ele sabe. Corta para todos eles, 4 dias depois. A Jean diz que eles nem dormiram no final de semana e nosso menino diz que eles são jovens então não precisaram. Nosso menino já agradece a eles e diz que aquele foi o melhor final de semana desde que tinha 5 anos de idade. Corta para nosso menino chegando em seu apartamento e dando de cara com seu chefe. Ele já diz que nosso prota não vai precisar ir para a escola por um mês e manda ele arrumar suas malas. Ele já sente que nosso menino aprendeu a usar magia, mesmo que seja só o básico. Vemos que a arma do nosso prota também está lá e o chefe dele diz que parece a mesma coisa, só mudou a cor.
Mas nosso menino diz que ela está mais leve e melhor para segurar. Corta para nosso menino em frente a uma criatura de 4 estrelas. Enquanto isso, o chefe dele só fica lá atrás assistindo. Aquele monstro já ataca nosso prota, que desvia e pula para trás daquele bicho. Ele então desfere seu ataque naquele monstro. Mas ele fica surpreso ao saber que sua arma se transformou em uma foice. Não só ele, como seu chefe também. O chefe dele diz que não sentiu nenhuma magia, então deve ser alguma habilidade que manifesta uma lâmina utilizando estamina. Vemos que manifestar uma arma não é de graça e a perda de estamina baseado no tempo de permanência da lâmina. O chefe se pergunta se é possível criar uma força daquele tipo sem nem se sentir um pouco cansado. Vemos que aquele bicho já se regenerou todo. Então nosso prota já destrói o braço daquela coisa. Vemos que dessa vez foi criado um martelo. Então o chefe entende e explica que a arma criada é baseada no movimento do ataque. Corta para nosso prota todo machucado. Aquele bichão continua se regenerando. Dessa vez o chefe entra em cena, pois se nosso prota fosse acertado teria sido o fim dele. Nosso menino diz que já tentou acertar todos os pontos daquela criatura, mas nenhuma fez efeito. E o chefe diz que ele deveria ter fugido. Mas ele não acredita. E o chefe diz que fugir teria sido a melhor opção, fugir e atrair ele para um local onde ele não poderia se regenerar. Uma das formas de derrotar aquele ente carnívoro era atrair ele para um local onde ele não possa absorver os nutrientes. O segundo método é utilizando um feitiço de chamas superior, queimando ele por completo. O chefe já diz que eles terminaram ali e pergunta se ele consegue correr umas horas. Eles chegam em uma floresta de Rankia e o chefe diz que pelas próximas 2 semanas vai ensinar ele de dia e proteger ele durante a noite. Depois daquilo ele vai continuar o ensinando, mas ele terá que se proteger sozinho. Corta para 1 mês depois com a Jean chegando no local do teste preocupada em saber aonde estaria o nosso prota. Corta para a apresentadora da prova dizendo que para passar nela precisa encontrar o baú no centro de um labirinto e sair dali com ele. Vemos nosso menino ali achando as regras bem simples. Eles vão pegar seus equipamentos antes de entrar na área da prova. Mas já vemos 2 valentões bloqueando o caminho pentelhando um figurante. Nosso prota já pede para eles não bloquearem o caminho, mas um dos valentões já cresce para cima dele. Nosso prota já mete uma pressão ali dizendo que é melhor não se encontrarem durante a prova. Os valentões já tomam aquele susto e saem dali pianinho. Eles finalmente chegam em uma sala enorme. E nosso prota fica todo empolgado, nosso menino já tá todo trajado e equipado com a melhor qualidade. Ele entra naquele elevador e espera a prova começar. Nos é contado que o potencial de perigo naquele labirinto estava elevado, pois ninguém ali poderia imaginar o que poderia ter dentro daquele labirinto. Ninguém ali poderia imaginar que o labirinto tem vontade própria e que tentaria usar os humanos que pretendiam se aproveitar dele. Ele tentaria se alimentar dos humanos que entrassem ali. Mas do mesmo jeito que haveriam pessoas que seriam comidas. O labirinto sem dono seria incapaz de saber que seu inimigo natural estaria entre elas. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.